Olá pessoal, boa tarde. Falar de dois arrebatamentos. Gentil, nós, hoje, e judeu. Apóstolo Paulo. Foi o único, há 2000 anos atrás, que na língua do que é eterno, ele compara, que é o Pai dos Espíritos e seu Filho, o Senhor dos Exércitos, que tirou a terra em 2011 do lugar. Eles comparam um dia como 1000 anos. O calendário deles não é o calendário do mortal, do homem mortal. Porque o Espírito é eterno. Nós somos criados de três coisas: corpo, alma e espírito. Uma dessas três volta para eles. Ou seja, viemos deles e voltamos para eles. Hoje, aqui, nesse lugar que você está ouvindo aí do outro lado, você nasce da Bíblia, que é a espada dos querubim, Gênesis 3, no 24. Você nasce dela, ela te dá o poder de você ser ressuscitado para o mal e ressuscitado para o bem. Nascido e ressuscitado é a mesma coisa. Vou dar um exemplo claro sobre isso. Jesus, João Batista e Nicodemo, 3. E Judas, 4. Vou dar exemplo de 4. O único cara que era ali, antes de Jesus ir para o batismo da água de João Batista, os quatro eram carnais. Tinham nascido da letra, que era as histórias de Jacó, de Moisés, de Abraão, desde a fundação. Jesus foi enviado na carne pecaminosa, ele não era na carne do rei de Salém. Não. O rei de Salém, a carne dele não habitava mal nenhum. Porque ele foi criado à semelhança do Pai e do Filho. Gênesis capítulo 1, no versículo 1, Deus era o rei de Salém, Deus que abençoou Abraão. No 2, o Espírito, ele criou o rei de Salém Espírito. E no 26, 27 e 28, ele criou o rei de Salém à semelhança dele, como houve também vários outros, como houve na arca, o Cílio, da semelhança do Pai. Espírito, se prostituíram com a filha do homem. Não é a prostituição carnal, mas a prostituição dos deuses das mulheres. Porque o que ele criou à semelhança dele, ele não proibiu o sexo. O sexo é uma válvula para você se sentir bem. Tanto eu digo para a mulher, tanto eu digo para o homem. Sexo nenhum é impedido pelo Espírito. Nenhum. Mas ali ele ia se prostituir com os deuses do inferno de Adão e Eva, os filhos dele. Então, Jesus, Nicodemo, João Batista, aquela geração, todos eles eram filho do abismo, do diabo, Adão, do pecado. Ora, Jesus veio na carne pecaminosa, maldita. Rei de Salém não era maldito. Então, para você entender mais claro, preste bem atenção. João Batista, os fariseus chegaram e fizeram uma pergunta para Jesus. Senhor, se ele era de cima ou se era da terra, o ensinamento dele seja, depois que ele já estava pregando o evangélico dele. Aí ele respondeu para os fariseus: vou fazer uma pergunta para vocês. Ou seja, a pregação de João Batista era da terra ou era do céu? 100% da terra, do inferno.
Mas se eles falassem que era do inferno, eles acreditavam em João Batista. Eles criam em João Batista, só não acreditavam em Jesus. Mas por quê? Porque Jesus foi o único que abriu o céu no batismo de João Batista, que era a lei de Moisés, porque tinha o acusador. Jesus pegou o acusador ali, foi para o deserto, mas cheio, preste bem atenção nisso, vocês que estão com as igrejas abertas, preste bem atenção nisso, e você que está dentro, jovem, criança, isso aqui vale para todos, para você ter futuro, e para você escapar do inferno. Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. E se você não for cheio do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Jesus. Vocês não têm Jesus, vocês confessam, declaram, confirmam que vocês estão esperando Jesus voltar. Olha, irmão, Jesus está voltando. O Jesus que vocês construíram é aquele que levou um cacete daquela imagem no carnaval. Aquele é o Jesus de vocês, que vocês estão ofendidos. Que é uma imagem. E o diabo de vocês é aquele lá. E o diabo das escrituras são pastores e bispos, que fazem sinais com espírito de rã nas suas gargantas, que é o que diz o espírito do Apocalipse, que é o espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. Em Apocalipse 16, no 13 e 14. Besta, falso profeta, Tito 1, 11 e 12. São vocês, são os crentes. São crentesco, batismo de Pentecostes. O Espírito Santo está falando que vocês são mentirosos, línguas estranhas. E vocês têm o maior mal dentro de vocês, que é o acusador, cara. Porque os quatro ali, Jesus também tinha. Ora, quando ele saiu, que ele entrou no batismo de João Batista, o céu se abriu, foi o único do pregação ali. O pai chamou ele de Jesus o quê? Aquele homem que era igual eu, igual você, porque se não fosse igual a nós, lançado no inferno, que justiça ele teria? Porque o pecado nasceu em Adão, o que ele criou a semelhança dele, nunca pecou a carne, a não ser na arca. E depois ele fez pecar para pôr os dois parei. Aqui chegamos todos nós. Eu cheguei enganado também. Quando o céu se abriu, Jesus pegou, recebeu do céu um novo evangelho, que combatia a ovelha que ele tinha dentro dele. Ele era um homem natural, igual eu, igual você. Naquele momento ele se tornou um homem espiritual. Hoje eu sou um homem espiritual, porque eu era um homem natural, quando eu era obreiro da Igreja Universal. Nicodemo, um homem natural, tem a espada, tem o conhecimento, tem a fé nas espadas, na Bíblia, tem a fé na oração, tem a fé nisso, mas não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo, cara. E você não consegue vencer. Ninguém conseguiu desde a fundação vencer sem o Espírito Santo. Por que você vai dizer que você consegue? É a mesma coisa a história de Moisés. Moisés, quando foi a primeira vez os irmãos se apresentaram, ele chegou sem o Espírito Santo, que é o Espírito do Apocalipse, que é Jesus. Chegou sem Jesus, seu parceiro dele. E iria libertar aquele povo sem saber o que ia fazer, sem ter futuro, sem saber qual era o futuro daquele povo, e sem saber o que ia acontecer com os inimigos dele, que era Faraó, que o Faraó ia chegar, ó, toma Moisés, leva o povo. Ele só foi ressuscitar, ou seja, se tornar Deus, em Êxodo 4, quando ele contendeu com os dois e não aceitou voltar para o Egito, porque ele tinha de voltar, ele já estava bem lá, mas viu aquela maravilha, se podia, vai lá Moisés libertar. Não vou não, ninguém acredita. Aí ele foi se transformando a palavra dele em verdade, se transformando em Deus. Moisés assim, vamos fazer o seguinte então, Êxodo 4, no 16, os dois se iraram, e daí, qual é o problema? Quem são devedores hoje para eu, para você, para o mundo inteiro? São pai e filho, devendo o fruto, e eles têm que dar,
que foi a promessa para o homem ter a certeza que ele tem eternidade. Eu digo o homem que, não a semelhança dele, rei de Salém, como eu sou, tem a fé e a inteligência, que sou igual a eles. Porque não existe o pecado em mim. Como também não existia em rei de Salém. Como não existiu nos filhos que se prostituíram com as filhas na arca. Você vê eles lá se clamando lá, oh, perdoe, não. Então, para você ressuscitar ou nascer dos 4 ali, foi o único que ressuscitou e nasceu, que o céu se abriu, foi Jesus. Jesus foi para o deserto, o diabo da lei de Moisés, porque Moisés, não é que Moisés fosse um bandido, Moisés foi um cara de caráter, que fez a missão dele até o fim, mas depois que o Espírito, em Êxodo 4, no 16, transformou ele em Deus. Moisés, você vai ser Deus, o que você falar vai acontecer, ou seja, e o seu irmão porta-voz. E quem se levantar contra a sua inteligência, que a alma dele viveu, que foi ressuscitado a alma dele, nós destruímos Moisés. No Êxodo 4, 19, e é a mesma coisa. O que é a alma viva? Inteligência deles, do pai e do filho. Senão você tem sua própria inteligência, é um homem natural, é o que tem no mundo, pastores e bispos. Que tinha, os mesmos pastores e bispos que estavam com o judeu lá, estão aqui hoje. Só mudou os vasos, mas a fé e a inteligência é a mesma, porque eles estão esperando o Messias voltar. E o judeu até hoje está esperando o Messias voltar. E construíram um bonequinho, no Jesus Barbudinho, e um pombinho, Espírito Santo, e apresenta ao mundo que aquilo ali é o Salvador deles, que é o Espírito Santo e Deus. Vocês estão fora da casinha, cara. Vocês estão loucos. O Espírito Santo tirou a terra do lugar. Senhor dos Exércitos é o nome dele. Terrível. Contra feiticeiro, contra o mal. Qual é o mal? Qual é o mal que o fogo e enxofre faz para o que não? Para que presta? Para aquele que eles escolhem, para aquele que ele tira, para aquele que ele ama. Mal nenhum. O fogo e enxofre só faz mal para quem não presta. No passado ele destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Por quê? Porque era carne, aquele povo não tinha solução. A mente e os pensamentos deles, você não conseguia, ninguém conseguia converter eles que eles estavam errados. Que não prestava mais aquela cidade. Criança, jovem, tudo tinha o mesmo, e ele mandou destruir. Aí você vai dizer para mim, pô, aqui, que Deus ruim, poxa, ele é ruim. E qual é o bem que você tem enganando as pessoas, segurando elas no inferno, cheia de doença, cobrando dízimo, cobrando oferta, e pegando o nome de Jesus para mentir, cara. Para mentir, dizendo que você tem Jesus? Olha o que você tem em Jesus. Você tem o Jesus que está, não para de chover e tufão. Você tem o Jesus que em 2011 tirou a terra do lugar. Você tem o Jesus que abriu a cela para Silas e Paulo. Saiu, libertou eles com terremoto. Esse é o seu Jesus, cara. Pense nisso, se é louco. Fariseu louco. Pastores, bispos. Vocês têm a favor de vocês que a palavra se cumpriu, você veio no erro. Mas você tem que você tem que fechar sua boca, fechar sua igreja. E fechar as escrituras. Porque quando terminar de cumprir, que está bem pertinho, que o fim só o Pai sabe, o fim dele é tirar a máscara de vocês. Qual é o fim? É quando vocês entenderem. Quando vocês acreditarem que isso aqui é verdade. Aí está o fim. Então melhor você não assistir. Mas isso aqui não tem quem pare. Porque quando chegar o fim que vocês acreditarem isso aqui, daí você vai correr para onde? O que você vê lá é gente. Eu já ponho lá chamando de diabo mesmo. Vocês que são filhos de diabo, ninguém responde. Por quê? Porque vocês já sabem que vocês estão errados. Você não pode mais tocar na espada. Porque ela vai se fechando. O espírito dela vai se fechar para você. Aí vai manifestar o que está em você. Aí vem de pau em cima de você quem? O acusador. Aí você está fudido. Porque foi assim com Judas. Judas acreditou tanto em Jesus, tanto que o acusador acusou ele não achou lugar para ele expressar
arrependimento, porque ele entregou o cara, Jesus. E o diabo bateu de pau em cima, que é o acusador. Que é o acusador. Tem que... Nós, hoje, 100% não tem acusador. Há 10, 11 anos, 9, 10 anos atrás, ou 8 anos, não estou lembrado, que eu era obreiro da Igreja Universal, a atitude que eu tomei, eu conhecia o Pai dos Espíritos, Hebreus 12, 9, eu conhecia. Nenhuma igreja do mundo conhece ele, porque é o único que ressuscita, hoje, aqui. Começar o mundo Pai e Filho e termina. O mundo da mentira e começa o mundo da verdade. O fim da mentira e começa o começo da verdade. Que nunca ele deu para ninguém para trás. Nunca. Aqui ele tira. Justiça dele. Ele vem mostrar a justiça dele. Porque o diabo se apresenta como Deus, que é o Bispo Macedo. Espírito de rã, fazendo milagre. Fez o céu de imagem e o inferno de imagem. E tem um acusador. Você vê que Judas, João Batista, seu parceiro, pastor, seu parceiro, bispo, você está no batismo dele. Quanto tempo de vida durou João Batista depois que ele batizou Jesus? Por causa do quê? Do acusador. O acusador pediu para ele julgar, ele julgou aquela mulher, já ia julgar, já ia lá dedar aquela mulher. E você não é melhor que aquela mulher. Porque quem criou aquela mulher foi o Espírito. Quem criou o diabo foi o Espírito. Quem criou o inferno foi o Espírito. Você não pode julgar a seus olhos. Se você julgar, você tem que julgar aos olhos dele. Você tem que ter ele. Para você ser justo. Porque ele não é bandido igual você, pastor. Ele deixou ainda um aviso, mandou avisar. Porque antes dele destruir, Jonas, quando foi lá para avisar os ninevitas lá, cara, ele deixou os caras vivos, mas os caras fizeram o quê? Tinha a espada na mão. A Bíblia cria, ninguém abre a boca, todo mundo em silêncio, porque vamos ser destruídos. E é o momento de você se dar. Se o céu ficou meia hora em silêncio, agora você calcule meia hora em silêncio na língua deles, no calendário deles. 1000 anos é como um dia. Então o céu ficou meia hora em silêncio, mas no calendário deles, que não é do humano, no calendário do que é eterno, cara. Não se engane com isso. E aqueles caras lá, daquela cidade, ó, e ele deixou viver. Aqui é a mesma coisa. Se você se arrepender e fechar sua igreja e não tocar na espada, que você está contaminado com a faculdade da carne, da mentira, do seu pai, Adão e Eva, que ama a mentira. E ele vai ressuscitar vocês. Ou senão ele vai... Quem amar a sua vida vai perder, está escrito. Buscarão a morte e ela fugirá de você. A morte da faculdade que está dentro de vocês. Da carne. De Pentecoste. De expulsar demônio. Senhor, em seu nome expulsei demônio. Não conheço vocês. Porque ele também, ele deixou isso antes, bem claro dito isso. Vou dar poder para vocês 12. Judas, o diabo, recebeu, para não dizer que todos ali eram diabo, carne é diabo. Ele veio no inferno. Ó inferno, filho do diabo, vou dar poder para vocês expulsar demônios. Você vai ser maior que aqueles, vai lá. Foi lá, expulsou, vinha todo feliz, cantando, louvando. Ele falou, alegrai-vos, se o nome de vocês escrito no paraíso, lá em cima. O único cara que chegou no paraíso foi o apóstolo Paulo, daquela geração. Gálatas 1 ressuscitou, ou seja, nasceu do espírito do clarão, do espírito do terremoto, que é o mesmo que o meu,
e dos que vão ser arrebatados ao paraíso, ressuscitados e arrebatados. E chegou até o paraíso. Só que o poder da carne é esse. Segundo Coríntios, no 12, 1, 2, 3 e 4. Se é no corpo, não sei, mas Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Esse é o papo do diabo. Esse é o papo do inferno. Esse é o papo da faculdade do diabo. Isso aqui não é faculdade, inteligência do Espírito. Porque ele já tinha abandonado o paraíso. 14 anos ele já tinha caído de lá. E continuou o ego de orar pelas pessoas, clamar ao céu. O inferno de Adão, que é o de vocês, vocês vivem de oração de um homem para outro. Mas os filhos não. Qual é a oração que o rei de Salém, alguém orou por ele? E se você não chegar, ser arrebatado dos seus pensamentos, que o apóstolo Paulo falou em visão e é pensamento, e ter o pensamento como o rei de Salém, é impossível você abrir as escrituras de hoje em diante e você ser tranquilo. Você não abre mais. Você abre, você vai começar a se perturbar. E aí, meu amigo, quando cair a ficha que isso aqui é verdadeiro, você vai procurar quem? Se ele mandou você fechar. Você vai ser o Judas da vida. Porque ele diz, entreguei Jesus, como é que eu vou lá agora? Se eu entreguei o cara. Agora, você não quis ouvir esse cara aí. Você não está ouvindo, você está ouvindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a palavra está aqui comigo. A palavra está sobre mim. Apocalipse 1. No 1, a revelação. No 9, por causa da palavra, eu estou aqui por causa dela. Chegou meu tempo, nasci dela. Em espírito. Meu arrebatamento é espírito, não é carne igual do apóstolo Paulo. Por isso que eu tenho inteligência, eles falam comigo. E me dão um futuro para o apóstolo Paulo, eles falaram. E o apóstolo Paulo ficou calado porque ele não era digno de falar. Por quê? Porque não era o tempo dele. Fala. Era carne. A inteligência dele era carne. E 2000 anos de lá para cá, olha a quantia que o mundo estourou. Mesmo o espírito abandonou o mundo, o diabo pegou isso, foi glorioso, tá aí, ó, já chegaram, sabe onde chegaram? Já, ontem já chegou, os caras já estão no espaço lá, e já estão atrás da segunda terra, enquanto os malditos religiosos, que era para eles já estar atrás da segunda terra, arrecadar dízimo e oferta, e pedir a inteligência do Pai e do Filho, que ele dá, que ele é obrigado a dar, que é o fruto, para achar o caminho, para achar a segunda, porque tem um segundo planeta aí, meu amigo, novo céu e nova terra, é um novo planeta, porque esse planeta aqui, o diabo Adão, no erro dele, Gênesis 3, no 17, o espírito amaldiçoa. Isso aqui, nós vamos encher ele, porque está escrito. Gênesis 1, no 26, 27 e 28, encheremos a terra, somos abençoados, que vamos tomar esse poder. Que vamos tomar. Ou por bem ou por mal, vocês vão fechar. O que aparece de negro ali, ó, já não falo mais nada. E o que me dá problema, quer retrucar, eu já tiro fora, meu amigo. Porque eu não estou para pregar, eu estou para avisar. Aqui uma trombeta para avisar. Não é para pregar para vocês, não. Porque desde a fundação veio pregando para o filho do diabo, do inferno. E não quiseram ouvir. Quem tem ouvido, ouça. Quem não tem, não ouça. Ou seja, não quero ouvir, quero ficar onde eu estou. Tá bom, fique aí. Você que quer vir para cá, você tem que ser o seu batismo de fogo e enxofre, que é o seu lago. Que só o Pai dos Espíritos, Hebreus 12, 9, ele diz que você está morto. A sua alma está na situação da alma de Adão. Você tem dentro de você o inferno. Você tem dentro de você a mentira. Você tem dentro de você o enganador. Você tem dentro de você a família do Adão. Você é a família do Adão. Então ele vai te ressuscitar do inferno e vai te arrebatar
ao paraíso dos vivos. Para você passar pela prova para comer do fruto e entrar na cidade dele, que é acima do paraíso, que é a minha cidade, que é a cidade do rei de Salém, sacerdote eterno, onde ele criou a semelhança dele. Você aqui está no paraíso. Aí para você ficar dentro do paraíso, você que está ouvindo aqui, está começando a acreditar, você está no paraíso. Que Jesus tirou o acusador. Isso aqui, você está ouvindo Jesus aqui, não é eu. Ele disse para você derramar fogo com enxofre, é o pai dele, porque ele já deu o testemunho dele há 2000 anos atrás. Agora o pai vai dar o dele. Te transformar você em filho dele, como me transformou. Quando eu era obreiro da Igreja Universal, cara, eu saí de dentro, quando eu tomei a decisão de sair de dentro, eu fui lá no monte, que nós orávamos, queimava as orações das pessoas que vinham fazer o seu sacrifício. O dono de lá é crente de outra igreja, mas de longe ele viu. Eu fui lá, peguei a gravata, aquele pombinho, tudo que tinha aquele pombinho, Bíblia, tudo, panfleto, aquele pombinho, as campanhas todinho, bolei tudinho dentro, a camisa minha, uma camisa boa, a camisa de obreiro, tudo que eu tinha, não fiquei com nada. Gasolina em cima, fogo, meti fogo. Aí eu destruí um Deus que eu acreditava e nasci de outro. Se você pedir para mim se foi ruim, foi uma peleia, porque eu tinha uma faculdade dentro de mim, carnal, do diabo. Aí que eu comecei a faculdade do Espírito, do Pai de Espírito, que eu conheci. Ele falou, pede para mim derramar fogo e enxofre, que eu vou destruir tudo isso que está dentro de você. Eu passei, meu amigo. Meus pensamentos eram muito perturbados, mas muito perturbados. Mas eu lembrava sempre de palavra, que está escrito, que ele dizia assim, não temas, quando me arrebatou. E outra palavra ele dizia, nunca eu carrego, essa palavra-chave, uma dessas palavras, porque era os pensamentos malignos da minha carne, que não habita nada, né, contra os pensamentos do meu espírito. É uma guerra duas. E eu tinha de vencer a carne. Jesus teve de vencer. Todos têm que vencer. Senão você se torna escravo, como essas guerras, do diabo. Só que a oração é secreta. Em meus pensamentos. Nunca ninguém ouviu a minha oração. E nem pode ouvir. Porque a minha oração é fogo e enxofre. E vem nascendo as palavras novas. E vem nascendo um novo céu. E vem nascendo a força dele. E vem nascendo o conhecimento dele. Foi assim que eu comecei. Agora você pensa que eu dava glória a Deus? Eu dei de dedo neles. Puxa, você brigou com Deus? Briguei com o pai e com o filho. Qual é o problema em mim? Aqui está dizendo que é de graça a eternidade. O mundo inteiro tem um acusador que diz que precisa eu rejeitar isso, rejeitar aquilo, rejeitar isso, aquilo. Se é de graça, eu não preciso fazer isso. Falei, alguma coisa está errada. O Senhor me mostra a verdade, está aqui. Lá em casa, minha família, os pensamentos, eu peguei uma panela, meti uma escritura que eu já, depois de um mês ou mais, que eu não dormia, cara, uns 2, 3 dias. Depois eu consegui. Fogo e enxofre. Depressão, pressão, perturbação, tudo era fogo e enxofre. Desce fogo e enxofre, Pai do Espírito. Não peguei outro nome, só o Pai do Espírito. Não peguei Jesus. Tira esse nome de Jesus dentro de mim. Esse Jesus dos crentes aí, tira aí. Quero nascer de... O Senhor disse que eu estou morto, então eu quero ver eu viver. Eu quero viver. Pai do Espírito, quero viver. Alguém fala dele aí? Alguém fala? Você tem um Deus acima desse? Você tem alguém acima desse? Que faz você ressuscitar? Falei, derrama fogo e enxofre. Peguei a espada dele, me abandone? Risque meu nome. Me arriscou. Me amou, cara. Me amou. Me amou, cara.
porque eu não aceitei ficar no inferno. Não aceitei mal nenhum na minha vida e não aceito. Não aceitei dúvida. Não aceitei mentira na minha vida quando eu toco a espada. Hoje a espada, que é essa escritura, que a Bíblia é um doce na minha boca e no meu coração, porque dentro dele está o Espírito que tirou a terra do lugar. Ele não tinha nem tirado a terra do lugar quando eu fiz isso. E foi uma guerra, meu amigo. Mas eu consegui vencer. Fogo enxofre, fogo enxofre. Em 2000, foi antes de 2011. Em 2011 ele entrou e tirou a terra. Eu estava tão perturbado, cara. E eu fogo enxofre sempre. E aquele, né? Não vai. O diabo que pensava com o pensamento da carne contra o meu pensamento de espírito. Não, você não vai. Sempre me agarrei nessa palavra. Nunca eles dão carga acima que eu possa suportar. Chave esse espírito, que é uma palavra, vai estar no meu coração até hoje. Hoje já sumiu isso, porque eu não tenho mais carga. Acabou minha carga, acabou meu peso fim. Mas aqui dentro está meio letioso. Hoje eu estou leve e tenho a certeza que eu estou perturbando o mundo inteiro dos evangélicos. Porque vocês têm espírito enganador e pior, o acusador. Eu não tenho nada que me acuse. Aliança perpétua. Não existe acusador mais. Apocalipse capítulo 12. No 10. Aí, você que está ouvindo aí, se você diz, usa o nome de Jesus em vão, ou você não usa. Quando você diz que foi batizado pelo sangue. Se você tiver um acusador, perdão, você negou o sangue. Porque Jesus morreu para tirar o acusador do mundo. E eles ressuscitaram o acusador. As igrejas. Bispo, Macedo, Papa, tudo. E usa o pecado. Contra o Espírito Santo. Hebreus capítulo 8, no versículo 12. E no 13 é a aliança velha é o pecado. E a aliança nova não tem pecado. Que o pai e o filho dizem, eu, pai, falando, pai dos espíritos, filho, Senhor dos exércitos, não lembro mais dos seus pecados, das suas iniquidades. Aí você está ali. Aí o seu fardo é leve. Aqui, ó, é o meu. Me alegra o coração. Eu vejo nego aí com dia e noite eu era calejado do inferno orando aos céus. Hoje eu estou dentro da cidade santa, junto com a minha família, pai dos espíritos e seu filho. Você tem uma riqueza maior que essa? Com tudo o dinheiro que você tem, Bispo Macedo, que eu fui enganado por você. Você tem uma riqueza dessa? Tenho fardo nenhum nas minhas costas. Nenhum. A meu problema de eu não ter riqueza? Cara, eu não estou atrás disso não, cara. Estou feliz, estou tranquilo, estou em paz comigo, com o meu espírito, com o meu futuro. Tudo vai ser acrescentado. Aqui é só alegria, meu amigo. Aqui não é raiva de ninguém. Eu olho para vocês, eu tenho dó de vocês. Eu não. Mas no mesmo tempo, dá nojo de vocês. Imagina você sentar num trono sem ter o Espírito Santo. Você pode julgar quem? Você pode trazer justiça como? Você pode trazer paz para o mundo como?
sem ter eles, esperando Jesus voltar. E mais, vocês querem que Jesus destrua com bomba atômica, em fogo, o desejo de vocês, pastores e bispos. Aí eu te pergunto, quantos anos você tem, bispo? 70, 80? Foi bom você viver 70, 80 anos, não foi? E por que você não quer deixar as criancinhas chegar na sua idade, desfrutar, viver? Por quê? Porque nesse pedido que você pede ao céu, e você crente, e você evangélico, e você cristão, e você se diz homem de Deus, que é do inferno, porque aqui não é homem de Deus, aqui não é pastor, aqui não é... Não, aqui é filho. Filho. Selo de filho. O filho conhece o pai, e o pai conhece o filho. Vocês são servos. Servo é igual a Adão, inferno. O que as criancinhas têm a ver com os pensamentos de vocês, e com a fé de vocês, com o desejo de vocês? Vocês têm justiça de querer matar as criancinhas, destruir tudo? Mas é o que o diabo... É a função do diabo, matar, roubar e destruir. Vão para as casas, arrastar as pessoas para levar para dentro da igreja de vocês e ser presa. Para uma prisão de doutrina sem ter o Espírito Santo. Raça de víbora, bandidos, quadrilha de homens. E faz uma imagem e apresenta para os homens, para as pessoas que não têm inteligência nenhuma, que aquilo ali é o diabo e aquilo ali é Jesus Cristo. Aí o Espírito mostrou, porque existe alguma autoridade na terra que faça alguma coisa. Aquele carnaval lá de aparecer lá da escola do Corinthians lá. Quer dizer que ali não foi o Espírito que mandou? Nos cai uma folha, cara. Sem que ele vá lá e faça. Faça o diabo deles aí, o inferno deles aí. Mostre para eles quem são o Jesus deles. E aí está o pastor velho saindo os mortos do inferno aí. O Jesus verdadeiro tirou a terra do lugar, meu amigo. Esse é o verdadeiro. Isaías no 13, Isaías 13, 4, passou a revista em 2011, entrou com o exército dele. Está aí. As partes mais baixas. Veio colher o fruto do sangue dele, da morte dele, porque ele morreu e tirou o acusador, e você ressuscitar o acusador. Então vai pagar. Se você ficar dentro, você vai ter o acusador. Pertinho tá, de você cair, você vai perder sua vida. Porque quando você é acusado, o diabo vai ter uma grande confusão na terra. Está escrito isso. E vai se cumprir. Você que quer escapar dessa confusão, quer escapar disso aí, porque ele tem que fazer isso com esses bandidos de pregador do diabo aí, esses imundos, que nunca se converteram, família de Adão. Você quer sair da família do Adão, que é o inferno, que a fala em Apocalipse no 20, no 10, se você está morto, no 4 de 20, com o mar da pregação dos evangelhos, que é a escritura, você é um morto, sai de lá e cria seu lago, no 10. Ao Pai dos Espíritos, nenhum nome mais. Pegue aquela, se você é obreiro, falando para você que é obreiro, você que não é, tem aquelas imagens, livro, qualquer coisa que você tenha, taque fogo, cara, taque fogo, senão você não nasce dele. Ou você rejeita um, você pega outro. Não adianta você ficar, acho que eu faço, então não faça. Então fique dentro aí. E aí você já está julgado, cara. Quando eu saí de dentro, eu meti tudo que era panfleto, tudo que era coisa, camisa da Igreja Universal, meti tudo no fogo, queimei tudo, rejeitei aquilo, porque não tem verdade naquilo. Sonhar hoje eu sei que não tem verdade, mas na época, mas foi uma guerra e eu venci. Jesus falou, só dou o fruto para o vencedor. Apocalipse capítulo 2, no 7, ele venceu o inferno, e você está no inferno da mentira. E você vence, pedir a um só, o Pai dos Espíritos. Você está levando, está pegando de bandeja o que eu tive de lutar. Só que você tem que fazer a sua parte. Não adianta você ir lá compartilhar, beleza. Eu vou te dar um tempo, se você começar muito lá, eu te tiro fora. Compartilhar muito, beleza. Não, estou entendendo que você está me zombando de mim, porque isso aqui não é para você ser meu amigo, é para você se salvar. Lá eu estou chamando você se salvar. Não é para você ser meu amigo, não. Você é seu amigo daquele que vai te salvar. Você tem que fazer o que eu fiz.
Saí de dentro dessas igrejas, saí de dentro da Igreja Universal, eu tive dentro de todos têm um acusador. Taquei no fogo. E Jesus teve de fazer o mesmo. Ora, ele não rejeitou essa igreja da época, da mãe dele, de João Batista. Tudo ali era inferno tudinho, como hoje, mesma coisa. Só mudou o título, pastor, fariseu, seduceu, hipócrita, sábio, Nicodemo. Só mudou para pastor e bispo, papa, padre, obreiro, evangelista, cristão, obreira. Só mudou os nomes, os títulos. Mas a faculdade é a mesma. E esperando o Messias voltar, esperando. Judeu esperou, gentil esperando Jesus voltar. Você que quer receber Jesus, o espírito dos terremotos, que o apóstolo Paulo ressuscitou dele, num clarão. Gálatas 1 foi arrebatado ao paraíso. É porque era poder da carne, aqui é espírito. Você vai receber o poder de espírito. Espírito é como Elias. Ali sim. Apóstolo Paulo não conseguiu viver a alma dele. Foi arrebatado. Bem entendido. Você só consegue viver a sua alma quando você estiver na situação de Elias. Segundo Coríntios, segundo Rei, no capítulo 2, no versículo 2, Elias vai ser arrebatado pelos cavalos, que são redemoinho, que são tempestade, que são o que está varrendo a terra. Ele vai ser arrebatado e fala para Eliseu: Eliseu, fique aí, assim como vive a sua alma e vive o seu Senhor, e é eterno, eu não te largarei. Segundo Reino 2, no 9. O poder dobrado que está sob o seu espírito. Eliseu pediu, quando Elias pediu: o que você quer que eu te faça? Antes dos cavalos de fogo, que são os 4 cavalos, tomar Elias. Aí, meu amigo, essa é a chave de você estar com a alma viva. Não foi apóstolo Paulo. Então você que quer ser um Elias, calma viva, a conta é no Banco do Brasil, agência 0495-2, agência, a conta é 46.354-X. Para você ser vivo, a sua alma, você só ressuscita, se você pedir hoje, se você pedir hoje, você só ressuscita pelo Pai dos Espíritos. Hebreus 12, 9. Ele diz que sua alma está morta, mas não diz ali. Que as Escrituras é um livro de pegadinha. Você tem que procurar o que você está morto. Isaías 53. Aliança perpétua para a geração futura. A sua alma está morta. Buscai a mim para a sua alma viver. Porque a sua alma está morta no inferno, na faculdade de Adão e Eva, que comeu do fruto para se tornar Deus, igual o Espírito. Esse é seu Pai e seu Deus do abismo, aonde vocês, o mundo inteiro, se encontram. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz.